Então, porque para mim luxo é experiência, é cuidado, é atenção. Eu falo que o mundo de hoje, as pessoas estão muito carentes de atenção e cuidado. A gente fala muito, a baixa autoestima é um problema da humanidade já assim há algum tempo. E as pessoas não acreditam que isso possa interferir na vida das pessoas, profissional, pessoal. E a gente escuta essas pacientes, por quê? Porque a baixa autoestima pode mudar completamente a tua trajetória daqui em diante. Porque se você hoje, Sofia, não fosse uma pessoa que tivesse autoconfiança, provavelmente você não teria chegado onde você já chegou. Um estudo, eu coloquei isso até no meu livro, 75% das pessoas que compram artigos de luxo não são a classe de luxo. De AA. Então, são pessoas que querem aparecer, o médio padrão. E aí, realmente, a classe alta, ela não consome isso, porque ela consome muito mais a experiência, a saúde. Então, é um luxo muito mais silencioso. E as pessoas não têm ideia desse dado. Olá, pessoal! E hoje nós estamos aqui em mais um Luxo Concreto. Mas hoje nós temos uma presença de uma pessoa que eu admiro muito. E eu quero falar para vocês, eu fiquei até pensando assim, como que eu estarei nesse episódio? Porque quando você tá com uma pessoa com um gabarito desse, fala assim, meu Deus, quais são as perguntas? Se eu tô ok, tô no look hoje. Tá no luxo. Tô no luxo. Gente, hoje eu tô aqui com a doutora Heloise e o que eu quero falar para vocês... É tanta coisa, é tanto gabarito que eu vou deixar ela se apresentar, porque, olha, é mais fácil, porque, gente, pensa numa mulher empoderada e que tem mudado a forma da cirurgia plástica no Brasil. Doutora Heloise, muito obrigada por ter aceito o convite, é uma honra para mim te receber aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu tenho que agradecer em estar aqui, a gente estava conversando um pouquinho mais, né, se conhecendo melhor. E eu sempre fico muito feliz em estar presente em lugares como esse, com pessoas como você, que fazem a diferença. Te agradeço muito o convite, tá? Não, e eu quero que, para quem não conhece a doutora Heloise, conta um pouquinho, quem é a Heloise? Quem é doutora Elo? Doutora Elo. Eu sou uma cirurgiã plástica de Maringá, Paraná, então, lá do interior do Paraná. E sou casada com um cirurgião plástico também, então juntos a gente construiu uma história, graças a Deus, de muito sucesso. Mas também sou mãe, tenho 2 filhos lindos, maravilhosos. E basicamente isso, eu tenho uma história, acho que vai dar pra gente conversar um pouquinho sobre isso, porque há pouco tempo atrás as coisas mudaram muito para nós, e eu fico muito feliz em poder estar compartilhando isso aqui, porque hoje, para um médico, não é tão comum a gente ver um médico se destacando em outras áreas que não a medicina. Mas nós vamos falar de cirurgia plástica, falar um pouquinho mais do que eu faço, né? Não, eu achei incrível. Primeiro, seu posicionamento em rede social. Li toda a sua matéria. Eu olhei, quando eu vou entrevistar, eu olhei e falei, nossa, saí na Forbes americana. O posicionamento que você tem, o método que vocês aplicam. E aí eu tenho tantas perguntas aqui para fazer, principalmente assim, nossa, ser casada com um cirurgião, como que é isso, doutora Elo? É maravilhoso. Todo mundo me pergunta porque dá aquela dúvida, será que funciona bem? Ou será que vocês discutem durante uma cirurgia como funciona, né? Sim. E a grande verdade é que o que a gente faz é algo muito sério, que exige muito esforço mental. Vocês trabalham juntos. Tem inteligência emocional, a gente trabalha junto, todas as cirurgias são feitas por nós 2 juntos. Os atendimentos, eles variam um pouco, mas as pacientes já sabem que o atendimento independente com quem seja, a cirurgia é com os 2. E hoje a gente compartilha da responsabilidade de entregar os resultados que a gente entrega, e isso para nós, assim, é fundamental, porque a gente separa muito, obviamente, o profissional do relacionamento, do nosso pessoal, mas ainda assim caminha junto, porque a gente ama muito o que a gente faz. Então, dá certo, funciona, é uma divisão de responsabilidades, e ele é uma pessoa que eu admiro muito, muito mesmo, para mim o melhor cirurgião plástico que eu conheço, então aí fica fácil, se dá bem, né? Não, e são os pilares fundamentais, né, profissionais. Nossa, que incrível. E tudo que você falou sobre a questão da Forbes americana, todas as coisas foram acontecendo e uma coisa foi puxando a outra, porque tudo foi alinhado dentro de um propósito. A gente gosta, né? Para mim foi uma surpresa muito grande estar ali, naquela revista que todo mundo já conhece, que é
né, uma referência para nós, Sim. mas mais do que isso, tudo começou com um projeto muito lindo que a gente tinha, era um sonho de ter um hospital, porque a gente tinha uma dor muito grande, que era, a gente não conseguia dar o atendimento para os nossos pacientes particulares. Quando a gente chegava no hospital, a gente tinha um atendimento completamente distinto do que a gente fazia no consultório. E essa dor motivou a gente a buscar um hospital que atendesse esses nossos pacientes com o nosso mesmo propósito. E aí, a Forbes foi algo que eles entenderam isso. Por isso que para mim foi muito, assim, especial. Muito especial. Nossa, e a forma como vocês olham hoje a cirurgia? Porque muitas pessoas entendem assim, cirurgia plástica, só que eu vejo como que muda a forma como a pessoa se vê, e isso aumenta muito a produtividade. Então, tem aquelas pessoas que ficam escravas, porque tudo em excesso faz mal, mas existe o ponto do equilíbrio. Como que você vê isso? Porque eu imagino, você olhando tudo aquilo, você é adepta à cirurgia? Você já fez cirurgia? Como que você olha isso para a mulher ou para quem está nos assistindo, que é um público de construção? Eu tava falando, gente, a primeira vez que eu apliquei Botox foi ano passado. Pois é, eu falei, mas é só começar. Agora você vai entender e como eu vi que mudou a estética, mudou a forma até para você se olhar melhor, a autoestima da mulher, né? Autoconfiança, né? Sim. São coisas, a gente fala muito, a baixa autoestima é um problema da humanidade já, assim, há algum tempo. E as pessoas não acreditam que isso possa interferir na vida das pessoas, profissional, pessoal. E a gente escuta essas pacientes. Por quê? Porque a baixa autoestima pode mudar completamente a tua trajetória daqui em diante. Sim. Porque se você hoje, Sofia, não fosse uma pessoa que tivesse autoconfiança, provavelmente você não teria chegado onde você já chegou. Com certeza. E você só chegou lá porque você tinha. Então, se você não tivesse, qual que é o problema de você procurar a ajuda de um cirurgião plástico para resgatar isso em você? Sim. Porque a gente nem fala sobre beleza, é sobre você se sentir bem. Sim. E eu sou mulher, já fiz várias cirurgias. Tudo antes das gestações, eu sempre gostei, mas nunca tive muito minha confiança abalada. Eu sempre fui uma pessoa que eu queria me sentir melhor, mas isso para mim não era um super problema. Mas com certeza, me lembro quando eu coloquei minha prótese, eu tinha 18 anos, eu cheguei na faculdade, ninguém tinha prótese, e todo mundo falava comigo, e eu usava blusa, até a postura melhorou. Sim. E querendo ou não, quando você melhora a sua postura, você fica mais autoconfiante, as pessoas te enxergam diferente, aí você começa a receber convites para fazer coisas diferentes, então tudo melhora, tudo por conta de uma postura, por conta de uma cirurgia plástica, não tem nada a ver com beleza só de fato. Sim. E eu hoje, quer dizer, eu sempre fui assim, porque o Carlos, meu marido, é assim também. A gente sempre ouviu as pacientes. Então, se você chega para mim, você é maravilhosa, você é perfeita, você não precisa de nada, na minha opinião. Só que se você chegar para mim, eu vou te ouvir. Não, e precisa, porque a pessoa, ela sabe, né? Por exemplo, eu tenho uns flanquinhos aqui, ó, que eu posso treinar, não sai. Claro. Mas eu sei, eu te entendo, porque eu já lipei aqui. Claro, fiz uma lipoaspiração. E se o cirurgião, na época, ele me achasse perfeita e não me indicasse, poxa, eu não teria sentido a felicidade de poder usar a roupa que eu comecei a usar depois de uma lipoaspiração. Eu me escondia. Eu fiz as cirurgias todas separadas. Eu fiz a prótese, fiquei feliz, parei de usar sutiã. Olha que maravilha, porque eu usava sutiã para disfarçar o pouco volume que eu tinha, né? E aí depois eu fiz uma lipoaspiração. A lipo, eu tinha uma gordurinha no flanco. Então, eu tinha o sonho de usar calça apertadinha, com cinto assim, e a blusinha por dentro. Nunca usei. Quando eu fiz a minha lipo, eu falei, opa, olha isso, meu sonho acontecendo. Eu comecei a ficar mais segura com as minhas roupas. Então, a questão é ouvir, né? Sim. Eu escuto, minha consulta hoje, 2 horas e meia. Por isso que eu tenho que sair daqui correndo, que eu te falei, né? Porque eu me entrego muito e eu quero ouvir a paciente. E a maior parte hoje das pessoas não tem tempo para ouvir os outros. Sim. E eu acho que esse é um grande diferencial da consulta também. Porque se você chegar na minha consulta e falar assim, tá bom, então você falou que dá para fazer, mas que eu tô bonita assim, eu entendi que eu tô bonita, não tem problema nenhum. O que eu quero é que você se sinta bem. E às vezes ela chega até de uma forma, você tem um outro olhar de orientação que muda também, né? Porque eu só fiz uma cirurgia, que foi prótese também mamária. E eu não tinha nada, eu demorei, eu fiz com 34 para 35 anos. E aí eu falei,
era um receio que eu tinha de passar por anestesia, mas mudou completamente. E o médico, ele olhou exatamente isso, para ficar natural, do jeito que eu queria. Então, acho que ouvir faz toda a diferença, porque eu gostei depois do resultado e eu cheguei com uma ideia e saí com outra. Completamente diferente. Mas porque você foi ouvida e você também teve a humildade de ouvir o cirurgião. Sim. Porque eu sou muito assim, eu dou minha opinião, eu te pergunto, né? Eu falo, você quer ouvir o que eu tenho para te dizer? Porque eu não vou ser aquela cirurgiã que vai falar, eu só faço isso, porque esse é o melhor. Não. O melhor é o que você ficar feliz, porque eu sigo meu propósito, você precisa ficar feliz. Então, a gente vai dar uma sugestão, mas eu tenho que te ouvir. Quando a gente escuta os pacientes, a gente consegue enxergar coisas que, ainda mais mulher, né? Sim. Que, às vezes, até meu marido, ele olhava o paciente e falava assim, Elô, não tem o que fazer nela. Eu falava, tem sim. Eu entendo, eu tô enxergando, porque elas começam, Sim. né? Eu lembro uma vez que o Carlos falou assim, Elô, vem aqui na consulta, que eu não consigo enxergar o que ela tá falando. Eu cheguei na consulta, ela falou assim, doutora Elô, vê se você me entende, ó, a hora que eu faço assim, você entende que aqui, ó, tá sobrando um pouquinho mais que aqui? Aí eu falei, eu entendo, porque tá faltando um pouco mais de preenchimento, né? Ela falou, doutora, me incomoda muito isso. E o Carlos não enxergava, porque na verdade não é uma dor dele, entendeu? E ela falou assim, eu fui em vários cirurgiões, ninguém me deu opção, falou que é assim mesmo, que é normal ter assimetria. Eu falei, é normal, isso é. Só que você não tá feliz, eu tenho para te propor isso. Sim. E pronto. Teve alguma cirurgia que, todas, né, eu falo assim, como eu trabalho com construção, cada prédio é um projeto, tem sua importância, o carinho e tal, então eu imagino que todas tenham seu carinho e sua importância, mas teve alguma que você fala assim, nossa, essa foi uma reconstrução, ou uma mais difícil, ou alguma área que você veja que seja mais difícil de atuar? Olha, várias, sabe? Eu acho, a cirurgia plástica, para mim, ela é muito complexa, porque não é algo que depende única e exclusivamente de mim, das minhas mãos, né? O corpo humano, eu falo, você traz um material para mim que não é o mesmo da sua amiga, da sua mãe, é uma pele diferente, é músculo diferente, o pós-operatório é diferente, e elas não trazem as informações de forma correta, muitas vezes fuma e não fala, sabe assim? Então, assim, eu faço corporal hoje, né? Meu foco é corporal. Então, é orelha aqui para baixo. E muito lipedema também, que hoje até é uma das coisas que a Forbes também nos trouxe, que eu franqueei um centro de tratamento. Mas a cirurgia corporal, ela varia muito. E mais do que isso, os gostos também. Porque assim, a paciente, ela quer às vezes um peito marcado, às vezes ela quer um peito mais natural, às vezes ela quer grande, quer pequeno. E eu tenho paciente que quer uma coisa, só que a pele dela é grossa, e a outra que tem a pele fina não quer nada marcado. Então, é complexo. Mas a transformação, ela acontece sempre. Mas não tem uma paciente, porque se você escuta, você, lógico, administra as expectativas, que é uma parte muito importante também. Eu sou uma pessoa que eu coloco expectativa lá no chão, porque eu não sei lidar com frustração. Sim. Se o paciente ficar frustrado e falar para mim que ficou, eu acho que eu choro, sabe? Não sei lidar, porque porque você trabalha com o coração, né? E você quer trazer isso para ela, e alinhado com o propósito, né? Quando a paciente quer fazer muita coisa de uma vez, dá? Ou você faz por fases? Então, dependendo sim. Na verdade, eu e o Carlos, a gente acabou entrando nesse... A gente hoje é referência na cirurgia do contorno corporal da mulher, da mãe. A gente chama de supermama, que é lipo das costas, tecnologia, mama e abdômen. E por a gente ter se tornado essa referência, a gente teve que o tempo todo alinhar isso com segurança, porque as cirurgias maiores, elas aumentam os riscos para o paciente. Sim. Então, a gente focou na segurança e começou a fazer... A gente andou de trás para frente. Poxa, se as pacientes estão procurando a gente, elas querem fazer tudo, cirurgias mais longas, a gente precisa sistematizar a nossa cirurgia. A nossa cirurgia é linda de ver. Todo mundo que assiste depois vem comentar. E hoje, para mim, é normal. Mas quando eu assisto a nossa cirurgia, é linda porque parece uma sinfonia. É orquestrada. A gente faz olhando o relógio, sem perder qualidade nenhuma, mas a gente sistematizou. Tudo. Porque eu não posso deixar a paciente lá. Não é vitamina anestesia, né? Deixar essa paciente 10 horas. Não, a gente não faz. A gente encurta e sistematiza. Então, a gente criou uma performance para isso, sabe? Nossa. Por isso que não dá para eu operar e o Carlos sozinho. Não tem como. Tem que ser junto. O tempo todo. Nossa, que legal, doutora Elan. Muito legal. E sobre lipedema, é um assunto que hoje está sendo discutido, está sendo levantado, né? Eu como sigo a Amanda e vi vários conteúdos de vocês,
E quantas pessoas sofrem disso e não sabem? Você viu, são milhões. E assim, milhões que têm diagnóstico, né? Na verdade, são muito mais mulheres. Eu acredito lá na Europa, na Alemanha, já se fala em metade das mulheres. O que acontece? Ela parece que é uma doença nova, não é tão nova assim, mas é que hoje meio que virou um mercado também. Sim. As pessoas entenderam que precisa de tratamento e começaram a buscar formas de tratar essas pacientes, que eu acho ótimo. Mas há 5 anos, não, 7 anos, eu fiz uma cirurgia de uma paciente que, numa consulta online, ela falou, doutor, eu tenho lipedema. E eu falei, o que é isso? 8 anos atrás. Eu falei, lipedema. Eu lembro que eu joguei no Google, lipedema, gordura. Eu falei, bom, lipoaspiração vou fazer, ué. Trata, eu trato. Ela veio, a gente fez a lipoaspiração das pernas. Voltou, ficou feliz. Depois de 3 anos, ela mandou uma mensagem dizendo que estava igual antes. Eu falei, como assim? Não existe? Será que você engordou? Ainda a gente joga a culpa no paciente, né? Que é a coisa mais horrorosa que a gente pode fazer é isso. Sim. Ela falou, doutora, não engordei. E ela mandou uma foto e realmente ela estava igualzinha antes. A perna igual, como se eu nunca tivesse lipado, só que com as cicatrizes da lipo. E aí ela falou, quero lipar de novo. Que é isso que as pacientes fazem. Acho que elas mesmas se culpam. Não, eu quero de novo. Eu falei, não vou fazer. Eu falei, eu preciso estudar, preciso entender o que acontece com essa gordura que é diferente. E aí, como a gente é muito ativo na rede social, eu comecei a postar e falar sobre o lipedema, porque eu comecei a estudar. Sim. Falei, vou estudar por ela. E aí comecei a falar sobre lipedema, de repente, 8 meses, eu era uma referência em lipedema. Eu falei, como assim? E aí a gente criou alguns protocolos, não é nada engessado, é tudo bem personalizado, mas que de fato traz muita, muita diferença no tratamento. E aí a gente franqueou. Foi aí que a gente entrou, foi aí que a Amanda entrou comigo, porque ela também tem lipedema, e eu falei para ela, eu preciso de uma representação em São Paulo, porque tem muitas pacientes precisando disso. Eu tenho amigas que têm lipedema. Pronto, já me indica. Sim, porque, não, assim, indiquei, eu encaminhei toda a parte do perfil da Amanda, porque vocês vão abrir um instituto aqui, né? Já abrimos. Já abrimos. Um pouco. Já abrimos. É que a unidade do CELIP em São Paulo acabou virando uma unidade própria, mas a gente tem no Brasil, já temos 7 unidades. A gente começou esse ano a franquear e a expandir. Por quê? Porque o atendimento dessas pacientes, ele é muito personalizado, então a gente não consegue atender uma demanda enorme. Não é aquela clínica que vai atender e a população que precisa, assim, 12% de brasileiras tem. Então a gente não consegue atender. Como que, para quem está nos assistindo, como que ela pode olhar e falar e entender que ela tem lipedema? Lipedema é o seguinte, é uma doença que acomete a gordura das pernas, ela tem um fundo genético e ela gera uma inflamação nessa gordura das pernas, principalmente coxa e panturrilhas. É aquela mulher, normalmente, que ela fala assim, meu corpo não combina, eu tenho a cintura fina, minha barriga é super bonita, eu tenho quadril largo, cheia de celulite. É aquela mulher que fala assim, poxa, eu tenho uma dor esquisita, eu não consigo correr, parece que dói, eu aperto, dói, e eu fico roxa com frequência. E é uma desproporção grande com a cintura quadril. Então, normalmente ela tem vergonha de mostrar na piscina, porque tem uma celulite diferente do resto do corpo. Então, é uma doença hoje que tem nome. Até pouco tempo atrás, elas eram descuidadas, obesas, relaxadas, preguiçosas. Era assim. E a gente, hoje, como está mais claro, a gente olha, a gente fala, a gente até se compadece, mas há pouco tempo as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, olha lá. Aí, aquela paciente que não pode, se ela quiser tomar, tipo, a coca, ela já é julgada. Porque ela está assim por causa da coca. E não, na verdade, é uma doença. É difícil o controle. Não é fácil. E não existem diretrizes e protocolos específicos. Por isso que a gente criou algo que acolhe a paciente, dá suporte, identifica o que inflama ela, porque é muito individualizado. Né? O que te inflama não é o que me inflama, essa que é a dificuldade. E aí a gente hoje abriu aqui em São Paulo, junto com a Amanda, a gente já começou os tratamentos, temos pacientes lá. A gente ainda não está em um espaço físico próprio, porque a gente está reformando, mas a gente vai ter em 6 meses. E é isso. E hoje, esse é o meu sonho acontecendo. E esse é o meu negócio que eu vivo, né? Eu acordo cedo para isso. Fazer essa transformação na vida dessas mulheres. E essa paciente que ela te procurou novamente, como que seria um tratamento de recorrência? Então, ela precisa ter um estilo de vida saudável. Parece simples, mas assim, hoje não é simples. Não é simples, porque depende pura e exclusivamente dela.
E mais do que isso, não é só você se alimentar bem e fazer uma atividade física, você tem que se alimentar com o que não inflama você. É por isso que não é algo que você consegue fazer vendo os vídeos da internet. Sim. Outras coisas, o que inflama não é só comida, né? A gente sabe que o estresse inflama, o intestino ruim inflama, um sono ruim inflama. Então, tudo isso a gente tem que fazer uma gestão de tudo isso. Não, e para pessoas, vocês não têm... Eu tenho psoríase, diagnosticada desde os meus 14 anos. E aí eu fui entender porque eu faço esses exames do que eu tenho intolerância desde os meus 14. E eu nem imaginava. Porque tem coisas que as pessoas olham, tem fases no ano que eu não posso comer ovo, por exemplo. Porque eu tô inflamada e aquilo me inflama. Então, às vezes, uma pessoa, ela tá numa dieta do ovo, porque eu treino, e pra mim não pode naquele período. Então, eu tenho que fazer periodicamente. Então, o lipedema que eu tô entendendo... É a mesma coisa, é uma doença crônica. E igualzinho a psoríase, o lipedema é aquela paciente que tem, se ela tiver essa intolerância ou uma sensibilidade aumentada ao ovo, ela também vai piorar os sintomas do lipedema com a alimentação. Não, porque é umas 20 páginas só de coisa, a gente faz teste de tudo, né? Teste. E eu vou falar, e ainda assim, muita coisa a gente fica sem resposta. Ainda assim, tem muita coisa, né? É bem complexo. Inflamação e corpo humano é uma ciência não exata, não tem jeito. Mas que bom que hoje a gente está entendendo um pouco mais sobre isso, porque até pouco tempo atrás não tinha nada disso, né? Se diagnosticar mais cedo, tem mais probabilidade de resolver? Sim, não existe cura, mas ela pode progredir. Então, se a gente entra com diagnóstico precoce, a gente consegue não deixar progredir. Aí fica uma perna com as características normais, sem sintomas e com características normais de uma perna sem lipedema, entendeu? Mas aí, esse diagnóstico é feito por criança, alguma idade ou não? Tem a fase. Na verdade, o mais comum é aquela mulher jovem que tem a primeira menstruação e parece que é ali que ela começa a notar que a perna dela é diferente. Entendi. Mas o lipedema infantil já é uma realidade também. E principalmente por conta da alimentação e obesidade infantil. Porque a obesidade, o ganho do peso, ele é um fator de estímulo. Para quem tem a genética para o lipedema, se tem um aumento de peso na infância, pode ativar o gene do lipedema e aí a gente não tem a cura mais. Entendi. Mas tem controle. Porque é uma doença epigenética, ou seja, a pessoa ela não nasce com aquilo, não é cromossômico, ela não nasce com lipedema e ela vai ter. Não. Ela tem um gene que está adormecido. O que faz com que ele se desenvolva são os fatores ambientais. Então, o ganho de peso é o principal. Hoje eu falo. Você tem filhos, Sofia? Não. Eu optei em não ter filhos. Você não vai ter? Não. Porque, para quem tem, eu me lembro que minha avó sempre falou, criança gordinha é bonitinho, deixa, depois emagrece. Hoje a gente já sabe que não, que tem várias doenças epigenéticas que são ativadas com ganho de peso, e o lipedema é uma delas, e não tem cura. Então, hoje, se a gente puder cuidar da alimentação, cuidar do estilo de vida, já fazer essas crianças entenderem de alimentação saudável na medida do possível, introduzir atividade física, ajuda a gente não ter ativação dessa doença. Isso que você colocou, doutora Elo, é importantíssimo. Eu fui girada nas trompas, mas há 40 anos atrás, hoje é uma coisa que você entra lá, você vê, mas há 40 anos atrás não era uma coisa simples. Hoje já não. Hoje não é ainda, né? Mas há 40 anos atrás era muito pior. E minha mãe descobriu com 6 meses, porque ela tinha... Assim? Eu sou um milagre, segundo os médicos, né? E aqui tá você... Porque na segunda gestação da minha mãe operou para não ter mais filhos. Então, ela já teve dificuldade no útero, ela sempre teve problema, foi gestações bem difíceis das minhas 2 irmãs. E passou, e o médico tratou mioma como sendo eu até os 6 meses. Até que era eu nas trompas. Então, com 6 meses era muito arriscado. E eu nasci obesa, por conta da medicação. Tá. Porque aí minha mãe teve que ficar de repouso, aquela coisa toda. E o médico, a minha mãe conta que quando eu nasci, teve que fazer todo um processo, o quanto ele falava que a obesidade infantil é muito perigosa. Mesmo que eu estava inchada por conta de toda uma gestação complexa de medicação. Então, agora você colocando... E aí depois de uns 6, 7 meses, a minha mãe falou que aí eu emagreci. Foi muito difícil, ela falou. E eu lembro porque uma vez uma pessoa que foi olhar e falou, nossa, eu ia te dar um sapatinho de presente, mas nenhum sapatinho cabe no pé dela.
E minha mãe chorou horrores, ela fala disso até hoje, assim, na época, Ficou criança, sentindo minha mãe, mal, culpada. minha mãe do interior de Minas, Pensa. e ela falando assim, minha mãe chorou tanto, né? E o quanto é importante as mulheres, as mães procurarem ajuda, né? Porque resolveu. Resolveu. Eu não tenho nenhum tipo de problema de obesidade, fui uma criança magra, mas assim, o quanto é importante já buscar desde cedo, né? Entender isso desde o começo. Sim. Ajudar. Eu tenho... não é simples. A gente tem aquela ideia de que nossos filhos vão ficar mais felizes se eles comerem determinado tipo de alimento. Como é que não vai comer um chocolatinho? Como é que não vai? Eu sou assim, eu sou bem tranquila, deixo eles comerem de tudo. Mas, obviamente, eu tento controlar. Nossa, você tem mais. 2 filhos? Tenho. Qual a idade deles? 7 e 6. Nossa, porque imagina teus pais cirurgião. Gente, Que delícia. Que delícia isso. Eu já tô pensando assim, ô mãe. O meu marido fala assim, a Duda, porque a Duda, ela tem 6. A Duda a gente vai fazer ela girar uma modinha na escola, quando ela tiver 10 anos. A gente põe prótese nela e já leva ela pra escola com o cartãozinho da mamãe e do papai. Pronto, vai lá e vamos fazer isso virar moda. Mas minha filha nasceu com o nariz perfeitinho. Aí todo mundo fala assim, ela que podia, não vai precisar. Mas já é pra ter isso. isso, né? De olhar e entender que é uma melhoria, né? Pra tudo, né? Não há necessidade. E com organização é possível fazer. Procurar bons médicos, parte cirúrgica. Eu lembro que a parte de anestesia é muito perigosa, né? Quando eu fui operar, foi uma coisa que eu tomei muito cuidado. Mas sabe por que é perigosa? Ela não é perigosa. É que o anestesista, ele é uma figura misteriosa. Você vê que você sabe quem que é teu cirurgião, você nunca vai esquecer dele. Você vai saber da clínica dele, você vai lembrar a vida inteira. Mas e seu anestesista, quem que é? O nome dele, você lembra? Eu lembro que, né, é que eu sou assim, uma pessoa muito, pra eu checar, pra eu fazer essa cirurgia, entendi. Foi uns Pesquisou 3 anos. Muito, pra ver a referência, hospital. Eu tenho até o celular do anestesista. Então, isso porque aí... Porque eu conversei, eu isso pedi aí não é normal. Não, mas eu não sou comum. normal. Mas é que mas você eu tá já certo. Eu tinha uma... objeção muito grande, né? Que era... porque eu para tirar a sobrancelha eu sinto dor. Entendi. Então eu falei, não, eu não quero um problema, né? Tá tudo bem, mas... Aí eu pedi pro médico para na última consulta antes de operar para eu conhecer a anestesista. E eu sou uma pessoa que eu olho até porque a faculdade que fez. Você não iria conhecer. Você que pediu. Na época eu lembro que eu pedi que era uma premissa para mim. Não sei se ele iria em algum momento me apresentar. Não. Mas eu lembro que eu pedi, porque é uma das coisas que sempre eu converso e eu pergunto onde estudou, eu tenho muito essa coisa, sabe? Porque, mas Sofia, não por nada, mas eu não queria, e eu lembro que eu falei pra ele, eu não queria nenhum anestesista que tivesse feito alguma faculdade fora. Eu queria ver a credenciação aqui no Brasil. E aí ele olhou, ele falou, Sofia, eu falei, eu sou esquisita, mas sou eu. Né? Era uma importante coisa que para gerava segurança para mim. Então, ele, por quê? Eu falei, não é por nada, mas se a pessoa lá fez uma residência fora, são mecanismos diferentes de país para país. Eu que já viajei muito, até a resistência é diferente, de tudo. Uma gripe na Argentina é diferente daqui. Uma vez eu estava resfriada no Japão, comprei uma medicação que eu tomei, eu fui no trem-bala, eu estava segurando um copo, eu dormi em 2 minutos, eu derrubei inteiro no trem, e eu não durmo nem com remédio de dormir. Então, olha como é diferente, né? E eu sou muito sistemática nisso. Por isso que é muito importante estar com profissionais assim como você. Você operou aqui em São Paulo? Operei em São Paulo. Então você vai entender minha dor do hospital, né? Que a gente construiu. Eu nunca tive esse objetivo de construir um hospital, mesmo porque financeiramente é um negócio ruim. Nossa, não é ruim, eu é um já negócio participei péssimo. de vários projetos de construção de hospital. É caríssimo. É caríssimo. Para ter esse retorno. Não tem. Não tem. Não tem. Você tem retorno na venda. E, na verdade, assim, não é um negócio para nós, para mim, para o Carlos. Não era um negócio, não era uma opção, nunca foi. Só que acontece, o que você passou, igual você pediu para conhecer o anestesista. Sim. Lá em Maringá nunca teve essa opção. Porque lá em Maringá era assim, eram 4 ou 5 hospitais gerais que a gente fazia cirurgia lá com uma equipe de anestesistas do próprio hospital, que eram bons anestesistas. O problema é que é o seguinte, eu não podia escolher meu anestesista. E nem você. Você ia para lá, você operava comigo e você ia saber quem é o seu anestesista no dia.
tá? E aí o que acontece? É aquele cuidado que não é personalizado, e a gente já sabe que o estresse que gera você ir para um ambiente cirúrgico, você não conhece nada, um hospital, você chega ali, você tem um atendimento meio hostil, é péssimo, até para anestesia, porque a tua anestesia exige mais medicamentos, demora mais para acordar, é tudo péssimo. E eu e o Carlos, a gente sempre tinha aquela dificuldade de aceitar. E a gente foi rodando de hospital em hospital em Maringá, porque eles mandavam a gente sair. Eles convidavam a gente para se retirar, porque a gente sempre deu problema para eles. Vocês porque a gente era exigiam muito mais. revoltado. Mas assim, eu ainda sou uma pessoa tranquila. Meu marido, não. Só que ele falava assim, essa mulher que está deitada aqui, ela está confiando na gente. É uma responsabilidade sua. Ela merece ter o melhor tratamento. Até arrepio, porque ele falava assim, ele falava para os anestesistas, falava no hospital, ele gritava, ela merece, como é que vocês falam para mim que aqui não tem tal fio? Ela tá aqui, ela pagou. Pensa se fosse sua mãe. Aí assim, se fosse sua mãe, você ia fazer isso? Você ia dar esse tipo de tratamento? Tá E certíssimo, tô com ele já. Não, assim, e era uma dor muito grande, porque a gente não tinha o que fazer. Aí o paciente, a gente atende muita gente de fora, inclusive de São Paulo, que vai operar com a gente lá. Nosso público é muito de fora. Aí as pacientes tinham o nosso atendimento, que o nosso atendimento é totalmente... Personalizado. A gente preza Luxo. muito pela excelência, pelo cuidado. A gente tem um volume pequeno justamente para dar esse atendimento, esse acolhimento. Aí ela chega na clínica, a minha clínica é de 1.000 metros, pé direito alto, é super linda. Eu tenho uma equipe grande de atendimento, de suporte. E as minhas pacientes, elas são minhas pacientes para a vida inteira. Eu nunca mais cobro consulta, elas sempre são minhas pacientes. É bem VIP. Nossa. E aí chegava no hospital, era aquele tratamento de hospital. E eu falava assim, mas não tá certo, porque a cirurgia plástica tinha que estar num ambiente diferente. Sim. E aí que a gente começou com essa dor. A gente estava no último hospital que aceitou a gente, e o dono do hospital chegou no Carlos e falou assim, não vai dar para vocês ficarem aqui. Aí o Carlos falou assim, Elô, lascou, vamos ter que sair de Maringá. Aí surgiu uma oportunidade da gente entrar num hospital e a gente tomou as rédeas desse negócio. Foi um negócio assim que pra gente... Sabe como você não tem opção? Não tem opção, vamos construir... Então você foi empreender com o hospital por conta de uma dor. Basicamente, porque a nossa clínica já é um negócio. Sim. Hoje a minha clínica, ela se rende sozinha, ela fatura sozinha, porque eu tenho vários profissionais lá dentro usando a minha marca. Mas o hospital foi algo bem grandioso, tanto é que a ideia agora, que abriu maternidade lá, é expandir pelo Brasil. O Carlos quer 8 em 4 anos. Eu não tenho essa pretensão, porque o meu negócio hoje é o CELIP, que é o Centro de Lipedema. Mas o hospital veio dessa dor. E aí a gente trouxe todos os processos da clínica, são processos bem pessoais, para dentro do hospital e começamos a atuar lá. Hoje tem 2 anos de hospital. A gente pode conversar isso de hospital, porque eu tenho várias pessoas que têm essa movimentação de hospital. Né? Aqui, São Paulo, fora, Brasil. Já estão sendo procurados, porque hoje o SEINE, ele é um hospital dedicado à cirurgia estética, mas não basicamente a cirurgia estética, cirurgias limpas, não contaminadas. Tanto é que a gente colocou a maternidade, porque é outra coisa. A mulher vai ganhar filho no hospital geral, no qual a gente brinca, né? O que é uma cirurgia limpa? Cirurgia limpa não tem contaminação, não vem cirurgia, não vem infecção, não mexe com o intestino, não mexe com regiões contaminadas. Então, uma paciente que vai para uma cirurgia plástica é uma cirurgia que não aceita a infecção. Entendi. E lá não tem bactéria ruim. Entendi. Bactéria tem, óbvio, né? Mas as infecções que podem acontecer no hospital que a gente criou, elas não vão gerar, tipo, mortalidade ou morbidade, problemas grandes para minhas pacientes. Entendi. Você vai no hospital geral, por mais que você fale assim, vamos operar no Einstein, nossa, maravilhoso, mas não deixa de ser um hospital. Sim. Não deixa de ter essas contaminações. Eu operei no Einstein. Mas é a mesma coisa. Olha quantas situações ali. E sabe outra coisa que é interessante? A cirurgia plástica ela ainda não é muito bem aceita, nem pela sociedade, nem por nós. Né? A gente é julgado o tempo todo. Para que você vai fazer? Para que fazer uma lipo? Ainda mais se for magra. Sim. A lipo é para magra, mas a magra que é julgada. Sim. A gordinha não é julgada, mas a gordinha não tem que fazer lipo, ela tem que emagrecer depois lipar. Mas a gente mexe com algo que não é muito aceito na sociedade. Então, assim, quando a gente pensa, se você tivesse, pôs tua prótese, beleza, se você estiver morrendo de dor lá no hospital, e você chamar alguém, e do seu lado tiver uma paciente que foi lá, sei lá, reconstruir a mama, e ela tiver, sei lá, ela quer água. Se tiver uma funcionária, ela não vai te ajudar. E se você tiver, tipo, sei lá, uma falta de ar, tendo uma embolia, ela vai ajudar
a pessoa doente, porque é um hospital, e o hospital foi feito para isso. Entendi. Por isso que a gente começou a pensar, a gente precisa sair dessa questão de hospital, vamos montar um hotel cirúrgico, que é assim que a gente chama. Nosso hospital parece um hotel, ele é tudo de hotel. Os pacientes são hóspedes, lá são suítes, lá a gente não fala paciente, é um outro. Você chega lá, você tem a calma. Né? Então, isso ajuda, já tem vários estudos mostrando. Você acalma, você conhece o anestesista, é sempre aquele, ele vai te ajudar, te acolher, passar visita, cuidar, você vai ter o telefone dele, você vai ter tudo isso. Não, isso é importantíssimo. É importante, para você que passou pelo processo e que sabe como é. Eu queria ter segurança de ponta a ponta, porque eu vejo que a ignorância, ela vem da falta de conhecimento. Então, eu tinha muita resistência em fazer por conta do meu marido, que ele falava, não precisa. E eu sempre falei assim, eu não gosto de fazer algo que ele não esteja de acordo. Então, ele foi comigo em todas as consultas para entender. Então, eu fui me certificar para realmente... somos eu e ele. Então... assim como ele não gosta de fazer nada de desacordo, eu falei, eu também não. Então, por isso que eu fui tão incisiva para estudar nisso. Até eu lembro que o médico falou, você alguma vez quis fazer medicina? Eu falei, não, jamais. E isso é um ponto assim que eu falo, gente, eu não sou médica, tanto na minha rede social eu falo, eu não sou médica, procura um médico especializado nisso. É super importante. A referência. Que legal, é bom saber disso, porque grande parte das pacientes não tem essa preocupação, né? Grande parte é que com a gente eu sei que elas confiam muito. Sim. Mas para mim... O histórico de vocês é incrível. Não, mas eu me lembro eu entrando no centro cirúrgico, cadê anestesista, cadê? Você não conhece ninguém, pensa o desespero. E se você entrasse no centro cirúrgico que a gente tinha antes do nosso hospital, parecia que estava, sei lá, numa... vou ter que cortar isso. Parece que você tá numa cozinha de um restaurante velho, assim, que você fala, gente do céu. E eu lembro que eu fui ter filho e era assim. Aí eu falei, Carlos, eu acho que a maternidade também é algo que não é doença, uma boa experiência. Não é vida e morte, é um momento de experiência. Porque as pessoas, elas querem ter boas experiências, são momentos muito importantes para elas. E na cirurgia plástica, elas também querem ser bem atendidas e não condenadas ou julgadas. Sim. Não tem como não julgar. Ali no hospital existe esse julgamento dos próprios funcionários, sabe? Sim. Não é que eles são ruins, é porque existe do tipo, nossa, mas isso aqui veio para pôr prótese, então assim, tipo, tá doendo, tá reclamando. É sempre assim. É importante saber disso, eu não tinha parado para pensar. Faz total sentido. Tem, porque você tá ali, você que escolheu. Você tá com saúde, né? Você que escolheu, então você pode esperar, entendeu? Sim. E pra gente que só faz isso, que valoriza muito o que a gente faz, porque eu falo, a cirurgia plástica, nunca ganhei tanto presente na minha vida do que quando eu me tornei cirurgiã plástica. A gente já salvou muitas vidas e eu não ganhei tanto presente assim, porque o Carlos fala assim, sobreviver é normal, todo mundo quer. Então, quando você vai lá e faz alguém sobreviver, as pessoas... É o esperado. É o esperado, é o mínimo. Tá, obrigada, agradece a Deus. Mas quando você faz a pessoa sobreviver através de uma cirurgia plástica, que é a história, por exemplo, da irmã dele. A irmã dele era uma menina que não se cuidava, mas ela penteava o cabelo, ela era super introvertida. E ela pôs uma prótese. A prótese, para ela, fez ela desenvolver uma extroversão que ela começou a postura dela mudou tanto que ela passou a fazer parte da Adidas e começou a palestrar para a Adidas, a fazer coisas na internet, assim, você paga para isso. Eu falei, gente, que mudança, é uma prótese. Sim. Uma prótese, eu falei, então não é Faz só, sentido, né? Não é só uma cirurgia estética, não é só um luxo, falando luxo de forma errada, né? Sim. Que as pessoas acham que luxo é... Não, é supérfluo, né? E de forma alguma, eu escrevi meu terceiro livro que eu vou lançar, inclusive, vou te mandar um exemplar de presente, que eu falo sobre a excelência no atendimento, atendimento excepcional. Porque é como a gente faz o outro se sentir, é a experiência real, porque você nunca vai esquecer. Então, o luxo está muito acima do que as pessoas acham que é só zeros, né? Que as pessoas confundem, tipo, artigo de luxo com mercado de luxo. Exato. Que eu falo, eu não trabalho com artigo de luxo, eu trabalho com mercado de luxo. É muito silencioso o luxo. Né? É total, não tem nada a ver com zeros que você falou, né? Sim. Tem a ver mais com essa experiência. As pessoas, elas pagam para ter experiência, porque todo mundo gosta de ser bem atendido. Sim. E hoje em dia,
você vê, fiz uma pergunta uma vez para as meninas da minha equipe lá de Maringá. Falei, fala para mim um dia que você foi bem atendido, que você não se esquece nunca. E é tão simples. Elas falam de momentos que você fala, gente, isso é o básico. Quer dizer que as pessoas, elas estão acostumadas a não ser bem atendidas. Exato. E é um básico que as pessoas olham. Tem um estudo, eu coloquei isso até no meu livro, 75% das pessoas que compram artigos de luxo não são a classe de luxo. Mas que legal, é real, né? Então, são pessoas que querem aparecer, é o médio padrão. E faz todo sentido. Realmente, a classe alta, ela não consome isso, porque ela consome muito mais a experiência, a saúde. Então, é um luxo muito mais silencioso. E as pessoas não têm ideia desse dado. Não tem ideia. Quem movimenta o mercado de luxo não é propriamente as pessoas que... São pessoas que querem se parecer com essas pessoas que realmente são. Eu não sou consumidora de artigo de luxo. Não sou. Se você procurar em mim, nas minhas fotos, nas minhas roupas... Não, eu não sou. Não sou essa pessoa que consome, apesar de não ver problema nenhum nisso, né? Não, são momentos, né? E fases. Não sou, mas o mercado de luxo as pessoas, quando a gente vai orientar os cirurgiões o que fazer para entregar a experiência, porque a gente tem um ticket bem acima do mercado, e eles perguntam, o que vocês fazem de diferente? Né? O que vocês dão para os pacientes no pós-operatório? Porque as pessoas acham que as pessoas pagam mais por coisas, né? Sim. E na verdade eu falei, as pessoas elas pagam por segurança, por atenção, acolhimento e por coisas que amenizem a dor. Sim. Então, o que a gente fez lá em Maringá para a gente poder subir o nosso ticket e a pessoa entender esse valor agregado? Em vez de ficar dando coisas, igual tem gente que vai lá pega, dá uma caixa, aí dentro da caixa coloca tipo uma xícara, um suporte com a logo. Eu falo, o que isso vai amenizar a dor daquela paciente? Nada. O que ela precisa? Ela precisa, será que se eu der para ela uma pessoa que vai até a casa dela, dar um banho nela, trocar o curativo, fazer uma drenagem, para o marido dela não precisar estar lá, ou para a mãe não precisar passar mal na hora de tomar banho? Será que isso, que não vai ter custo nenhum para nós, será que isso não vai ter mais valor? Então é isso que eu dou. Será que se eu der para ela um grupo de WhatsApp que ela vai ter acesso a gente assim ilimitado? Será que ela não vai ficar mais segura? Será que se eu fizer? Então a gente começou a colocar coisas e o pessoal fala, nossa, mas vocês não dão nada, nem um chinelinho? Eu falo, por que ela não tem chinelo em casa? Ela tem. E esse valor do chinelo, eu vou comprar, eu vou dar segurança. Então a gente começou a dar amenidades de fato. Nossa, adorei isso. Já ia mudar super, porque quem cuidou de mim foi meu marido, não podia levantar o braço. Sabe como você acha? Deus. E meu marido que não sabia nem onde ficava o copo em casa. Não, a gente fala com o marido, marido, você some, você fica perto, mostra que tá presente, mas assim, vaza, não precisa, você não tem que ficar ali porque você não sabe, vai ser ruim para os dois, experiência péssima. Não, é excelente. Mas você vê que é básico? É básico. É básico. O básico sendo bem feito. Mas sabe como a gente começou lá em Maringá? Eu falava, qual que é a principal dificuldade hoje? É que o marido ele teria que dormir com a paciente no dia da cirurgia, e quem que vai ficar com os filhos? Sim. Aí eu falava, primeiro, o marido dorme lá no hospital com a paciente. Uma vez, bem no começo da nossa carreira, o marido dormiu, a menina estava com dor, ela não conseguia chamar ninguém. Ela entrou em desespero porque ele não acordava. Eu falei, o marido tá fazendo o que ali? Tipo, não tinha ninguém para cuidar dos filhos e ainda não tá ajudando ela. Eu falei, não, então já sei o que nós vamos fazer. A partir de agora, isso faz 8 anos, tá? A partir de agora, a gente vai colocar uma enfermeira da nossa confiança que vai ficar com as pacientes nesse primeiro dia e já vai comunicar ao marido. Fala, marido, seguinte, nesse dia você não vai dormir. Eu sei que você quer mostrar preocupação, cuidado. Ela sabe que você está preocupado, mas vai para casa, fica com os teus filhos, porque a gente vai cuidar. Se ela precisar de qualquer coisa, a nossa equipe está aqui, é mais segurança para nós também. Sim, controlar. Qual que é o preço disso? Entendeu? Para mim não custa nada e a paciente pagaria milhões para ter esse tipo de suporte. Sim. Então a gente foi colocando isso, pensando em experiência. Isso é mercado de luxo, na minha opinião, entendeu? A próxima pergunta é essa. O que é luxo para a doutora Elo? Eu faço essa pergunta para todos os entrevistados. Eu vou te falar que cada pessoa descreve o luxo de uma forma. Então, porque para mim luxo é experiência, é cuidado, é atenção. Eu falo que o mundo de hoje, as pessoas estão muito carentes de atenção e cuidado. Sim. Então, você se dedicar a ouvir, a cuidar, a acolher, a dar de fato atenção, colocar esse cliente no centro de tudo e ver o que ele precisa.
quando eu busco as amenidades, é muito individual. Eu chego para, se você vai operar comigo, eu preciso entender o que você precisa, qual que é a sua dor, para eu poder individualizar o tratamento para você. Isso é luxo. É você poder ter o seu tempo, seu momento, viver aquela experiência, por mais que muitas vezes tenha um pouquinho de dor, desconforto e insegurança, dá muito medo. Sim. Mas você passar pelo processo sem traumas, a ponto de falar assim, poxa, eu faria tudo de novo. Sim. Porque essa que é a ideia. Nossa, né? amei. Para mim é isso. Doutora Elo, a gente precisaremos gravar outros episódios só para eu falar de lipedema, só para eu falar já de cirurgia, porque eu já quero conhecer seu hospital, eu já quero tirar esses flancos aqui. Você tá super bem convidada e você vai achar incrível. Isso. Ai, que bom. Mas você tem que estar segura. Sim, né? Tem que estar perigo que eu digo de tudo. estar com uma cirurgiã, porque eu já quero sair daqui, entende como que é a experiência? Que bom. Porque já deixa a confiança. Que bom. Imagina, eu sou uma pessoa extremamente, com isso. Preocupada, né? Preocupada. Mas tá bom, é importante que nós tenhamos pessoas assim. Eu cuido da minha saúde, eu gosto de ter o controle daquilo ali. Então, eu vou, quando eu estiver em Maringá... Olha lá, eu palestro vou esperar muito. você. Eu tenho no Brasil... eu vou olhar na minha agenda até dezembro, eu tenho muita coisa pro Sul. Então, eu vou fazer questão de te mandar mensagem e falar assim, tô por aqui, quero ir aí. Eu vou receber você, a gente faz um podcast lá, a gente inverte os papéis. Vai ser um prazer. Aí eu vou te entrevistar para poder saber onde que a gente vai poder fazer negócio. Aí, porque eu também quero investir fora. Não, e agora você tá eu vou pedir para você deixar onde as pessoas te encontram e também aonde que vai ser o centro que tá fazendo a reforma e tudo, porque eu vou estar aqui com você também. Olha lá, eu vou esperar você lá. Bom, eu tenho vários Instagrams, mas basicamente @plastiquital, da Lagmofrim com 2 L's, que é da minha clínica, e tem o Celip BR, que é do nosso centro especializado em lipedema, tá? Ótimo. E o de São Paulo está localizado nos Jardins. Hoje a gente está num consultório que a gente aluga, então a gente tá, que é nos Jardins também. Sim, eu fui lá. Precisarem. você conhece. Olha verdade, só esse meu rostinho que vos vê. Ela usou a Ferrari dos lasers. A Amanda foi me explicar, porque a pessoa aqui não conhecia. A Amanda é doida. E aí, quando eu entendi... Gente, vocês não estão entendendo o custo de uma máquina dessa. De uma delas, né? Porque ela tinha 2, cada uma mais de 1 milhão. Eu olhei, eu ela falei, eu não tinha ideia para aquilo ali. Então, gente, vou fazer 41. Como é importante envelhecer bem. Tá bem, hein? Nossa, maravilha. Isso aí é uma coisa assim. O que você faz? Gestão de envelhecimento, olha lá. Ó. Que é ali na Lorena, eu fui lá. Isso, a gente tá ali na Alameda Campinas atualmente. Campinas com a Lorena ali, né? Isso. Que é pertinho. Muito próximo. E daqui 6 meses a gente migra ali do lado para José Maria Lisboa. E ali a gente tem tudo, emagrecimento, nós temos o Celip, né? A lipedema. Eu tenho um escritório na José Maria Lisboa. É? E nossa, será que é no mesmo prédio? Será? Não, aí se for onde já estiver pronta, eu vou ter que ir ir lá. Conhecer e nunca mais vai sair, tá? Não, nunca mais, já adorei o resultado. Amei. E vai ficar melhor ainda. É top, né? É. Eu gosto. A doutora Alexandra, que é a nossa dermato. Não, na hora se sente. Ela é e porque eu queria, e eu falei pra ela, eu quero mostrar que eu estou natural. Não que eu fiz coisa, porque cada mulher quer de uma forma, né? E não ficar com aquela questão, não. Sabe quando você olha e fala, ela é saudável, ela se cuida, né? Mas não sabe exatamente o que você fez, porque a pele fica mais viçosa. É o que todo mundo quer, né? E é isso, tem que fazer. E quanto antes começa, melhor. Sim. Essa gestão do envelhecimento, eu acho que é uma das partes mais importantes para nós mulheres. Pra gente ficar bem, se sentir bem. Claro que tem gente que gosta do resultado mais artificial. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Cada um na sua... Eu sou igual a você. Na sua realidade. Eu quero que a pessoa olhe e fale, nossa, você tem essa ideia, tipo, né? E não entende o que aconteceu ali. Eu explico o que aconteceu ali, sabe? E foi um dos resultados. A gente ficou feliz, né? Ai, muito feliz. E eu queria te agradecer mais uma vez. Gente, eu vou deixar aqui nos comentários, curta, siga a doutora Elo. Realmente é importante você acompanhar profissionais sérios. E eu comecei a falar muito sobre saúde depois que eu tive uma seguidora, que eu soube, a minha equipe que viu, que ela teve um grave acidente indo numa clínica com profissionais que não eram habilitados. E foi um caso de repercussão nacional, e enfim. Depois disso, quando a minha equipe falou, Sofia, essa pessoa te seguia.
E eu olhei, porque o meu perfil é um perfil empresarial, com ênfase no mercado imobiliário, gestão de tempo, vendas, como que você faz... tem sucesso na sua área, mas voltado para o mercado imobiliário. E aí eu olhei aquilo e me deu uma responsabilidade, porque independente da sua audiência, tem uma responsabilidade moral de influenciar. E eu falei, bom, sempre que eu conseguir falar o que a Sofia é e as preocupações que eu tenho de olhar um bom profissional, de entender, né? Então, eu tô trazendo você aqui, doutora Elô, porque é uma profissional muito séria, que preza pela qualidade do paciente, que eu não tenho problema nenhum de falar aquilo. E se eu não fizer isso, a pessoa está ali na internet com pessoas que às vezes não estão falando, não estão se posicionando, mas não são bons, porque às vezes o médico bom simplesmente não quer fazer. Exato. Isso é um ponto. Como selecionar, né? Informação de qualidade, quando você fala Sim. de lipedema, cirurgia plástica, realmente tem que tomar muito cuidado. E hoje qualquer um posta qualquer coisa. Qualquer coisa. E querendo ou não, as pessoas que mais estão presentes nem sempre são as melhores, né? E é difícil você selecionar. Mas é bom, mas o que você faz é um trabalho legal, porque além de tudo, como você é a pessoa que demorou para procurar ajuda, para procurar um bom cirurgião, você pesquisou, você fala sobre isso, e é bom que você traz essa responsabilidade para você de indicação também, Exato. Né? As pessoas, assim, principalmente os meus seguidores nos negócios, sabem o quanto eu sou exigente em tudo. Então, quando a gente vai falar de saúde, é a mesma coisa, porque é o nosso principal ativo, é a nossa saúde. Exato. Nosso tempo, a nossa saúde, como que a gente pode otimizar isso, né? Então, para mim é uma honra ter te recebido aqui. Então, eu vou deixar, pessoal, todos os contatos aqui. Se tiver em Maringá ou aqui em São Paulo, a gente tem que passar em tudo já onde está indo para o Brasil. Isso mesmo. Porque aqui a audiência, ela é nível Brasil, isso mundo, mesmo. Né? Todo mundo já é uma das clínicas que mais vem pessoas de fora realmente para ir para Maringá, né? Eu tava olhando. Muito. Então, olha, pessoal, Maringá é pertinho. Graças a Deus, né? Já porque o bom profissional não tem distância. Né? É algo que vale muito. Não é preço, é valor. Com certeza. Obrigada. Obrigada pela apresentação aí. Fiquei muito lisonjeada. Não, eu que fico. E, pessoal, deixe seu like, siga a doutora Elô. E a gente vai deixar aqui todos os perfis. E até a próxima. Tchau, Beijo. tchau.